Ei pessoal, eu estou vindo aqui fazer esse vídeo rapidinho. Eu resolvi fazer esse vídeo trazendo aqui algumas dicas para a prova de habilidades, porque a Ana Cláudia comentou lá no primeiro vídeo que eu postei há um tempo atrás. Ela comentou o seguinte: amei a sua explicação, você me deixou muito mais motivada a fazer a prova. Seria muito legal postar mais vídeos dando dicas. Então Ana, peço desculpas porque eu demorei muito, mas eu venho. E eu espero que esse vídeo ajude tanto você quanto as pessoas que estiverem vendo aí. Eu vou tentar dividir esse vídeo em 3 partes. Vou tentar trazer aqui alguns conceitos básicos sobre o desenho, vou falar um pouco sobre a minha prova e vou tentar propor alguns exercícios, né, para que você possa ir fazer em casa até o dia que for fazer a prova, se ainda não tiver acontecido. Gente, eu gostaria de falar para vocês que mais do que uma prova de desenho, a prova de habilidades é uma prova de interpretação. O primeiro crime que eu cometi na minha prova já parte disso. Quando eu fiz a prova lá em 2022, o nosso objeto que a gente recebeu para desenhar foi esse aqui. Foi um docinho de R$205. E a primeira questão da prova, ela falava o seguinte. Calma aí que eu vou abrir ela aqui. Não retire da embalagem original, transparente, e fique atento ao brilho, proporção, volume, bem como os efeitos de luz e sombra. Eu lembro que a moça que estava coordenando a sala, assim, quando eu entrego o objeto, né, ele vem naqueles papelzinhos, tipo aqueles de padaria, né? E aí dentro tava o docinho com o plástico transparente dele, né? O original da embalagem. E falava, e aí a moça falou o seguinte: gente, é pra desenhar fora da embalagem. E aí eu não sei, eu fiquei confuso, eu fiquei pensando, gente, será que é pra me desenhar sem aquele plástico? E eu desenhei sem plástico, e era pra desenhar com plástico. Porque na prova também deixava isso meio confuso, parece que outras pessoas também se confundiram. E provavelmente eu perdi alguns pontos por causa disso. A segunda dica é: comprem bons lápis. São só 3, gente, sabe? Vale a pena investir em 3 lápis bons. Eu usei esses aqui, ó. Faber-Castell da... sei lá o que é isso. Uma marca super paraguaia que compraram pra mim quando eu era criança em algum site pirata na internet. Não façam isso. Foram os lápis que eu usei pra fazer a prova. A situação deles é a seguinte, olha. Olha isso aqui. Ele tem, assim, uma boca. Meu Deus, tem até uma linguinha, ó. E eles são muito ruins, eles são lápis duro, eles não mesclam as cores direito, né? Então é muito difícil você fazer determinados efeitos. Então eu recomendo muito você investir em bons lápis. Uma segunda dica é, ao invés de você usar lápis amarelo, azul e vermelho, que é como pede do edital, e a vida inteira a gente aprende que essas são as cores primárias, comprem lápis nas cores amarelo, ciano e magenta, que essas são realmente as cores primárias, e que com elas você consegue fazer todo aquele espectro de cor do círculo cromático, porque elas são realmente as verdadeiras cores primárias. Como eu estava falando sobre a questão de interpretação, eu acredito que a primeira questão, a minha falta de interpretação da primeira questão, já afetou a minha segunda questão, que era para desenhar o objeto como se ele estivesse derretendo, né? Aquele docinho como se ele estivesse derretendo. E faz diferença se você está desenhando pensando que ele está envolvido pelo plástico ou não pelo plástico, sabe? E eu desenhei como se estivesse sem o plástico. E aí provavelmente, né, já tem uma diferença, assim. Quando eu fiz a minha prova, foram 3 questões a partir do objeto. Uma que desenhava ele, né, do jeito que ele é, com as cores, representando todo o brilho e tal. A segunda era para desenhar ele como se estivesse derretendo, e aí já era o desenho com lápis de grafite. A terceira questão era para desenhar ele como se ele fosse feito de metal, sabe? Um metal polido, assim, aço polido. E aí era para fazer o desenho usando caneta. E a última questão era a questão de interpretação de texto. Então, se ele lia um poema, assim, ia criar um desenho. Aí era um desenho criativo. Parece que no ano passado, em 2023, a prova, pelo que eu dei uma olhadinha, parece que foram 2 questões a partir do objeto e outras 2 que foram a partir de texto, que foram as questões interpretativas. Então varia, assim, de ano para ano. Mas, como eu queria trazer algumas questões práticas, vou tentar trazer aqui um desenho a grafite e um desenho colorido, que não é com lápis de colorir, é com aquarela, mas ali o pensamento por trás ainda é o mesmo, né? Para fazer o desenho de observação, eu começo fazendo esse esboço inicial. E ele é, para mim, a parte mais importante. É ele que vai definir como meu desenho vai ficar ao longo de todo o processo. Então eu começo fazendo isso,
E logo em seguida eu começo a adicionar as rachuras, que são esses traços bem levinhos numa mesma direção. Tem como variar, mas eu recomendo começar em uma mesma direção. E vou deixando mais escuro gradativamente, para que assim não haja problema de eu acabar errando em algum momento e ter que consertar. Por fim, eu adiciono alguns detalhes finais, os pontos onde são mais escuros, e uso a borracha apenas para fazer os pontos de luz. Já para a aquarela, o processo é o mesmo. No caso, eu começo fazendo um esboço com um lápis a grafite. No caso da prova, como vai ser com um lápis de colorir, você vai começar traçando com lápis de colorir. Mas a ideia é a mesma. Começar fazendo bem clarinho, com um traço bem levinho. E caso você erre, não tem problema. O desenho vai cobrir por cima depois. E após fazer isso, eu começo a adicionar o tratamento, a parte de cor. E vou adicionando lentamente as cores e deixando elas mais intensas ao longo do tempo. Então vamos lá, pessoal, algumas dicas que eu tenho para você que está aí querendo alguns exercícios para estudar. A primeira coisa que eu acredito muito, que às vezes para quem está começando a desenhar, para quem não tem tanta prática, um papel em branco assusta muito, né? E essa aqui é uma folha de ofício comum e é a que geralmente a gente acaba usando para desenhar, né? Uma coisa que eu posso recomendar e que eu acredito que ajuda bastante é você usar um papel. Aqui não dá pra perceber tanta diferença, né? Mas esse papel ele tem uma cor um pouco mais creme. E isso faz diferença, porque quando você comete algum errozinho, ele não te assusta tanto. Na hora que você começa a fazer o desenho, não te assusta tanto quando o papel tem essa cor que ela é mais amareladinha, sabe? Outra coisa, usar um papel com uma gramatura um pouco mais grossinha. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é super fino, né? É uma folha de ofício comum. Se você não tem outro papel para desenhar, claro que você pode usar. Melhor você desenhar com o que você tiver aí do que não desenhar nada. Mas eu recomendo muito, se você puder comprar em qualquer papelaria, você consegue achar um papel. É um pouco mais grossinho, sabe? Esse aqui, ele é de um bloco de papel que eu tenho. Vou até mostrar qual é, calma aí. É esse bloco de papel aqui. Eu não sei nem pronunciar esse nome, mas é esse aqui. E aí ele é de 190 de gramatura, então é um papel um pouquinho mais grosso. E você percebe muita diferença quando você faz um desenho no papel que tem mais gramatura. É muito mais gostoso de desenhar. A segunda dica que eu tenho é adquirir um sketchbook, né? Um caderninho assim, para você praticar desenho diariamente. E você pode fazer um exercício de fazer esses desenhos mais estruturais, partindo ali do ponto, da linha, da forma, e captar às vezes a essência do objeto. Você vai desenhar essa garrafinha, o que tem de principal nela, sabe, do formato dela. Então faz um desenho que é de linhas, assim, de formas, para você conseguir ir pegando essa noção e trabalhando o seu olho para ter essa percepção. Então, por exemplo, isso aqui é um caderno de uma disciplina que eu fiz na faculdade de desenho, em que a gente começou a desenhar objetos que a gente usava durante a manhã. Então tem creme, tem carregador, celular, e aí você coloca esses objetos no cantinho e desenha isso rapidinho, sabe? Fazendo esses desenhos estruturais. E realmente você ir pegando a proporção, a torneira, um filtro, tudo que você puder ir desenhando, vai desenhando. Quando você puder, tenta fazer um tratamento com rachura. E aí, sobre essa questão do tratamento, o que eu recomendo? Uma coisa que a gente costuma fazer muito, é uma coisa que eu fazia antes de entrar na faculdade. A gente tá ali desenhando, aí a gente vem com o dedão
e borra o desenho para fazer o sombreado. Não façam isso, tenta resolver com a ponta do lápis. Você vai ali fazendo várias rachuras, né, que são esses tracinhos numa única direção. Vai fazendo, vai sobrepondo, e você vai ver que você consegue um efeito lindo. Vai trabalhando assim a leveza da mão, construindo o desenho em camadas. Dessa forma você não borra seu desenho, você não demonstra insegurança. Porque muitas vezes a gente ir lá e borrando com o dedo assim, para fazer o sombreado, é ali uma forma da gente não conseguir ter essa segurança sobre o próprio desenho, né? Então, tentem resolvendo na ponta do lápis. Essa é a minha dica. Então, minha recomendação é essa. Consiga um caderninho, se você não consegue, pegue folhas aleatórias mesmo e vai desenhando coisas do seu dia a dia. E eu recomendo muito você desenhar coisas com diversas texturas diferentes. Coisas que são de vidro. Achou ali uma folha caída no caminho que você tá voltando da casa da sua avó, pega aquela folha e fala, vou desenhar ela porque ela tem uma textura bonita. E aí assim você vai conseguindo soluções de como representar aquilo no seu desenho. Então, sei lá, vai pegando tudo. Desenha uma maçã, uma barata caída no chão. Tudo que você puder, que tiver uma textura diferente, desenha. Você fala, vou desenhar isso. Uma colher que é de metal, uma chave. Vai desenhando as coisas. Porque uma coisa que acontece muito na prova de habilidade, que eu percebo, assim, é que às vezes, por exemplo, igual aconteceu na minha, eles deram um docinho e aí pediu pra desenhar ele como se estivesse derretendo. É como que a textura de algo derretido. Aí depois pediram pra desenhar ele como se ele fosse feito de aço polido. Então, como que a textura de um aço polido? Então, você vai criando esse repertório, vai criando essas soluções de desenho, e aí você consegue ir resolvendo esses objetos. E aí vem outra dica. Vai desenhar alguma coisa, tenta fazer isso. Você fala assim, eu vou desenhar essa garrafa aqui, mas como se ela fosse feita de metal. Você pesquisa referências assim, uma garrafa de metal, ou acha outra garrafa que é de metal, que é melhor ainda, né? Você pegar objetos que realmente, né, são 3D ao invés de pegar fotos, né? É outra coisa que eu não recomendo, não fique desenhando imagens da internet. Claro, se você não tem outra opção, pode ser, porque ali ela já está bidimensional. E é interessante você ir trabalhando a sua noção de espacialidade. Então, tipo, eu vou pegar essa caixinha aqui e vou transformar em bidimensional, né? Trazer ela desse plano tridimensional e colocar ela no papel. Então, tente fazer isso, pegando objetos aí do seu dia a dia e colocar eles no papel, representar várias texturas diferentes. Outra coisa também que muita gente às vezes fica assustado é desenhar em papéis muito grandes. Eu recomendo você sim desenhar em um papel A3, né? Porque a prova ela vem nesse papel maior, apesar de que às vezes o espaço ali é recortado, né? É um espaço que você tem que desenhar. E eu recomendo muito você desenhar, às vezes, o mesmo objeto em papéis de tamanho diferente. Então, sei lá, você vai desenhar essa garrafa, desenha ela numa folha grande, depois desenha ela num papel pequeno, depois desenha numa menor ainda. Porque com isso você vai conseguindo trabalhar a sua noção de proporção. Então você tem que redimensionar aquele tamanho para um papel menor, para um papel médio, para um papel maior e manter ali essa proporção. Porque é algo importante, né? Senão você acaba deformando ali o desenho. Às vezes você deixa mais largo, às vezes você deixa ele mais encolhido. E quanto mais você for trabalhando isso, mais você vai desenvolvendo o seu desenho. E eu acho que o que eu tenho de dar de dicas é isso. Se você ir e tá estudando para a prova e quiser compartilhar seus exercícios comigo, pode ir lá na DM do meu Instagram e mandar os exercícios que vocês têm feito. Eu posso trazer um feedback. Se alguma coisa no vídeo não ficou clara e vocês quiserem que eu esclareça melhor, pode também mandar lá, deixar aqui embaixo nos comentários, dica para outros vídeos, ou quiser, eu trago aqui outros vídeos desenhando, como eu soluciono os meus desenhos, podem pedir. E se você ficou até o final, eu te agradeço, deixa um joinha aí, né? E é isso, até um próximo vídeo.